E se eu te contasse que um engenheiro do governo americano jurava ter participado de um confronto direto com extraterrestres embaixo da Terra, dentro de uma base militar secreta? Esse é o caso de Philip Schneider, um homem que afirmava não só ter visto extraterrestres, mas também ter trocado tiros com eles e sobreviver para contar a história. Ele mostrava cicatrizes, dizia ter perdido dedos da mão e garantia que os militares dos Estados Unidos mantinham acordos com alienígenas em troca de tecnologia avançada. Parece loucura, não é? Só que o Philip, ele não parou por aí. Ele começou a dar palestras, revelar documentos, falar de projetos secretos, de armas nunca vistas e até de uma suposta infiltração alienígena no próprio governo. O resultado? Pouco tempo depois ele foi encontrado morto em circunstâncias extremamente suspeitas. Oficialmente, suicídio. Para quem acreditava nele, a prova de que tinha sido silenciado por saber demais. Hoje você vai conhecer essa história bizarra e assustadora ao mesmo tempo, além de misteriosa, de um homem que jurava ter lutado contra alienígenas e que talvez tenha pagado o preço por revelar demais. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Philip Schneider, ele não era uma pessoa comum. Engenheiro e geólogo, ele acumulava anos de atuação em projetos secretos do governo norte-americano. Durante a carreira, ele esteve envolvido na construção de complexos subterrâneos, túneis e instalações militares em locais de extrema importância estratégica. E foi justamente nesse universo fechado e restrito que ele afirma ter esbarrado em alguns dos maiores segredos da Terra. Segundo Schneider, existia uma colaboração direta entre militares dos Estados Unidos e seres de outro mundo. I'm going to tell you something a little bit different about the alien species. The bad news ones. There are 9 races of alien populations. To look at a human being as a bag of food. They're not cannibals. They don't eat the flesh and the bones and all that kind of stuff. They use the glandular secretions of animals and human beings as a mixture of the vitamins for their food. They get high off of our adrenal gland substances called adrenochrome. It's something like cocaine to them. De acordo com Schneider, existiam pelo menos 129 bases militares subterrâneas secretas apenas nos Estados Unidos e mais de 1.400 espalhadas pelo planeta, todas projetadas com tecnologia avançada, acessíveis apenas a militares de altíssima patente e a engenheiros escolhidos a dedo. Foi nesse cenário restrito que ele dizia ter descoberto algo além da compreensão. Nem todas as operações subterrâneas eram conduzidas apenas por humanos. A partir da década de 70, relatava ter percebido movimentos estranhos nos projetos, segurança reforçada, limitações absurdas de acesso e ordens rígidas de silêncio absoluto sobre as atividades no local. Até que em uma dessas construções ele afirmou ter testemunhado algo que mudaria sua vida para sempre, a presença de seres que não pertenciam a este mundo. A história de Schneider. Antes da gente continuar, um recado rápido do nosso patrocinador, a Blaze, parceira aqui do canal. É uma das poucas plataformas de jogos que conta com a autorização do governo federal para operar no Brasil. Tudo dentro da lei, certinho e regularizado. Ela é apenas para maiores de 18 anos e oferece uma variedade de jogos para você se divertir e se entreter, com a chance de ganhar, mas também de perder, é claro. Por isso, jogue com responsabilidade, a ideia aqui é curtir, se divertir e jogar de forma consciente. Senhores, estamos aqui na plataforma da Blaze e essa daqui é a página inicial do site. Quando você entrar aí, você já pode notar que tem a seção de cassino, tem a seção de esportes para quem gosta de aposta esportiva também. Não é o nosso caso hoje porque a gente vai jogar o Double, que é aquele joguinho da roleta, que é o joguinho onde você escolhe uma cor, são 3 cores aqui, coloca o valor e aí tem que cair. Na roletinha tem que cair na cor que você escolheu, tá? Bom, eu vou colocar o valor que eu quero aqui, vou escolher a cor vermelha, caiu no vermelho, mas não é a nossa vez ainda, tá? A gente vai começar agora, vamos começar. No primeiro não deu bom, a gente perdeu, eu vou tentar mais uma vez, tá? Vou trocar o valor, eu vou no vermelho de novo, hein? Vou no vermelho.
Deu bom, ó. Sabia que tinha que continuar no vermelho. Boa. Top, né, galera? Para se cadastrar é simples. Clique no link e venha conhecer. Entre todas as histórias contadas por Philip Schneider, nenhuma chamava mais atenção do que a da base subterrânea de Dulce, no Novo México. Ele afirmava que o local não abrigava apenas projetos secretos dos Estados Unidos, mas também instalações compartilhadas com seres extraterrestres. Segundo ele, o governo teria chegado a firmar acordos com esses visitantes em troca de tecnologia avançada. Eles receberiam então autorização para poder conduzir experimentos em seres humanos. Soa como um roteiro de um filme de ficção, não é? Mas Schneider jurava que era a mais pura verdade. E não parava por aí. Ele relatava até confrontos armados entre militares e alienígenas e dizia ter sido gravemente ferido em um deles. Em suas palavras, durante uma escavação, os trabalhadores acabaram abrindo um túnel que revelava câmaras subterrâneas habitadas por essas criaturas. O encontro teria terminado em tiroteio, engenheiros e soldados de um lado e extraterrestres do outro. Parece coisa de videogame, não é? Mas o Schneider ele assegurava que em um desses embates ele foi atingido por uma arma não humana, que disparava um estranho feixe de energia. Ele conseguiu sobreviver, mas afirmava ter ficado com marcas profundas no corpo, cicatrizes no peito e a perda de 3 dedos da mão. Mesmo assim, ele garantia que não saiu passivo da confusão. No meio do fogo cruzado, disse ter reagido, disparado contra as criaturas e até derrubado 2 extraterrestres antes de conseguir escapar. Tá aí uma boa história pra você contar pros seus netos, né? Derrubei 2 alienígenas na bala. Mole? You got a regular suit of clothes, you got a regular clothes on, plus you're in a almost like a spacesuit environment, and you're reaching for a gun. It's not the easiest thing to do, and then to pop a clip in it and start shooting. And I killed 2 of them. Yes, they're mortal and they do die. Nem é preciso dizer que para muita gente tudo isso soava como pura fantasia, né? Ainda assim, quem se dispunha a ouvir percebia algo intrigante na forma como ele contava cada detalhe. Schneider falava de tratados secretos, de tecnologias inexistentes na época e até de uma suposta infiltração alienígena dentro do próprio governo. Citava a nova ordem mundial e outras teorias conspiratórias igualmente insanas, uma mais absurda do que a outra. Mas, curiosamente, o jeito que ele relatava tudo tornava a história surpreendentemente convincente. As palestras de Schneider. Só começou a revelar tudo isso anos depois dos acontecimentos. Para muitos, esse timing já era motivo suficiente para desconfiar, mas, segundo ele, após o suposto confronto e anos lidando com segredos que não poderiam mais ficar escondidos, chegou num ponto em que ele decidiu romper o silêncio. Isso aconteceu na década de 90, quando ele passou a viajar pelos Estados Unidos dando palestras em universidades, auditórios e eventos de ufologia, compartilhando publicamente aquilo que ele dizia saber. All I remember is that he just kind of waved his hand in front of his chest, and the next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish, and burnt my fingers right off of me, and it was some form of electrical force because the kind of like being hit by a lightning bolt burned all my toenails off of me. I have a picture of one of the aliens. He's right here. There's my father in the background. This whole place, the ready room of the USS Eldridge, Al Bielek has probably explained, or maybe even shown you this picture. There's a list of some of the notable people in it. They're all the atomic bomb scientists of the day. Como eu disse, o homem falava absolutamente de tudo, ficava horas a fio contando suas histórias, entrando em detalhes sobre o que ele dizia. Durante as palestras mostrava as cicatrizes no corpo e exibia fragmentos metálicos que, segundo ele, eram de origem extraterrestre. Também relatava a existência de documentos confidenciais e tecnologias mantidas sob sigilo pelo governo, coisas como sistemas de energia ilimitada e armamentos vindos de outro mundo, guardados a 7 chaves. Schneider não parava por aí, tá? Ele acusava abertamente o governo dos Estados Unidos de trair a própria humanidade, afirmando que havia feito acordos secretos com alienígenas em troca de tecnologia militar. Essas declarações causavam choque e dividiam as opiniões, né? Para alguns, ele era um homem corajoso, disposto a arriscar tudo para revelar a verdade.
para outros não passava de alguém perturbado, criando histórias mirabolantes. O fato é que quanto mais Schneider falava, mais inimigos acumulava. Ele afirmava estar sendo constantemente perseguido, relatava tentativas de atentados e dizia viver com um alvo nas costas. E não demorou muito para que, tragicamente, Philip fosse encontrado sem vida. A morte misteriosa. Em janeiro de 1996, poucos meses depois de intensificar suas palestras e acusações, Philip Schneider foi encontrado morto em seu apartamento e em circunstâncias no mínimo estranhas. O corpo, já em decomposição, estava enrolado por um fio em volta do pescoço, um detalhe que só aumentou as dúvidas em torno do caso. A versão oficial apontou para suicídio, mas familiares e amigos rejeitaram essa explicação imediatamente. Para eles, Philip era um homem determinado a expor a verdade, não alguém prestes a desistir da própria vida. Além disso, denunciaram que documentos e materiais que ele mantinha em casa sumiram misteriosamente logo após a sua morte. Para os que acreditavam em suas histórias, a morte de Schneider foi a prova definitiva de que ele dizia a verdade e acabou silenciado por saber demais. Afinal, ele vinha denunciando acordos secretos entre o governo e extraterrestres, revelando tecnologias ocultas e expondo informações que, se reais, poderiam estremecer as maiores potências do planeta. Outro ponto que reforçou as suspeitas: nenhuma carta de suicídio foi encontrado, e o próprio Philip costumava afirmar que, se um dia fosse declarado morto por suicídio, isso seria uma farsa. Oficialmente, o seu caso entrou para as estatísticas como mais um suicídio, mas até hoje, muitos acreditam que ele foi, na verdade, assassinado, vítima de um encobrimento meticuloso por ter ido longe demais ao revelar segredos que jamais deveriam vir a público. Bom, a história de Philip Schneider é daquelas que fogem de qualquer explicação simples. Ele não apenas afirmava ter visto extraterrestres, como dizia ter enfrentado alguns em confronto direto, chegando até a matá-los a tiros. Bom, onde mais? Você já ouviu algo desse tipo. Além disso, estavam os relatos sobre projetos secretos e tantas outras revelações. No YouTube ainda é possível encontrar palestras de mais de 1 hora em que ele detalha tudo, apresentando suas cicatrizes e expondo teorias tão bizarras quanto intrigantes. Mas a grande questão permanece, Philip era um homem disposto a revelar a verdade ao mundo ou apenas alguém perturbado que inventou tudo e acabou tragicamente tirando a própria vida? O fato é que ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu. O que se sabe é que a sua morte misteriosa, somada às denúncias que ele fez em vida, ainda alimenta uma pergunta que não se cala até hoje. Mas e você? O que você acha dessa história? Comenta aqui embaixo. Gosta de histórias assim, sobre teorias alienígenas? Dê aqui a sua sugestão de mais alguma que a gente traz aqui no canal também. Até o próximo vídeo. Tchau!